corpo de uma jovem de 17 anos foi descoberto em seu quarto, sem os olhos e com mais de 150 ferimentos no corpo. Esse é o horrível caso de tortura de Kelly Ann Bates. Kelly Ann Bates nasceu em 18 de maio de 1978, na Inglaterra, no Reino Unido. Sua família sempre foi muito próxima e descreveu Kelly como confiante, independente, madura para a idade dela. Portanto, não foi uma grande surpresa quando, aos 14 anos, ela disse aos pais que tinha um namorado chamado Dave, e foi aí que o problema começou. Kelly costumava ser babá das famílias em sua área. Enquanto trabalhava como babá, ela conheceu James Patterson Smith. James tinha 45 anos e estava apaixonado por Kelly, de 14 anos. Ela decidiu manter muitos aspectos do relacionamento em segredo, pensando que seus pais não entenderiam. Quando ela contou a eles sobre Dave, eles assumiram que ele era um garoto, provavelmente da escola, da mesma idade que ela. Kelly e James se deram muito bem. Ele foi seu primeiro namorado e não demorou muito para que ela começasse a procurar maneiras de passar mais tempo com ele. Ela começou a sair às escondidas à noite, às vezes não voltando para casa até a manhã seguinte. Às vezes não voltando para casa por 2 dias seguidos. Algumas semanas depois, Kelly levou Dave para casa para conhecer seus pais. Quando o pai viu que ele era muito mais velho do que ele esperava, ele perguntou à filha: "Ele é um pouco mais velho que você, Kelly. Tem certeza de que é isso que você quer?" E Kelly respondeu: "Eu estaria com pessoas mais velhas de qualquer maneira." Ela cresceu em torno de pessoas mais velhas, até jogou hóquei com meninas na faculdade. Ela era madura demais para uma criança de sua idade. Ela disse aos pais que ele tinha apenas 32 anos, então não era muito mais velho. Quando sua mãe viu Dave descendo as escadas, ela teve uma reação diferente. Assim que viu Smith, os pelos da sua nuca subiram. Sua mãe depois relatou: "Eu tentei de tudo para afastar Kelly Ann dele." Então ela começou a perguntar, tentando descobrir se alguém conhecia Dave Smith, de 32 anos, mas ninguém nunca tinha ouvido falar dele. Era como se ele não existisse. Seus pais poderiam tê-la proibido de ver Dave. No entanto, eles se orgulhavam da independência e confiança que ela exalava e optaram por permitir o relacionamento por enquanto, mesmo depois que Dave admitiu que ele tinha realmente 48, que seria 1 ano mais velho que o pai de Kelly. Nos meses seguintes, Kelly continuou a ver James de vez em quando. Ele era encantador e Kelly se sentia bem com a atenção que ele dava a ela. Sabendo que Kelly mentiu para os seus pais, não uma vez, mas várias vezes, ele usou isso para criar uma barreira mais profunda entre ela e sua família. Depois de Kelly namorar com ele durante 1 ano, ela começou a ficar com ele nos finais de semana, de sexta a domingo. E Dave ficava ligando e verificando ela constantemente, exercendo um controle sobre ela. Esse interesse nela fez Kelly sentir que ele realmente a amava. Ao completar 16 anos, a Kelly passava mais tempo com ele do que na sua própria casa, nem se incomodava em ligar para os seus pais. E quando ela voltou para casa, seus pais quase não a reconheceram. Ela não estava limpa, seu cabelo estava sujo, oleoso e despenteado. Suas roupas estavam sujas, sua postura estava bem curvada, com a cabeça sempre baixa e o queixo batendo no peito. Sua mãe então disse a ela: "Se você não gosta das regras que estamos definindo, você deve nos informar pelo menos onde está. Deixe-nos saber se você está bem. A próxima vez que você fizer isso, você pode ir embora." Então Kelly escolheu sair de casa de vez. Alguns dias depois, ela voltou para casa para arrumar suas coisas. Quando sua mãe a viu, ela percebeu um hematoma enorme no rosto dela. Kelly alegou que havia sido agredida por algumas garotas. Ela começou a notar outras lesões com o passar do tempo, como por exemplo marcas de mão ao redor do seu pescoço, marcas de mordida nos seus braços. E ela sempre alegava que tinha caído ou tropeçado. Sua mãe implora que ela deixe Dave, mas Kelly se recusa. Ela para de ver a mãe e diz que conseguiu um emprego e que estava fazendo hora extra. Sabendo que Kelly gostava de trabalhar, sua mãe acreditava nela, e ela só se falava ao telefone a partir desse ponto. Desse momento em diante, James tem controle total sobre Kelly. Ela não falava mais com sua família. Ela enviava cartões, mas não os assinava. Seu irmão tenta ir até a casa dela, que ela compartilhava com James, mas James diz a ele que ela não está em casa. Quando um vizinho preocupado perguntou como ela estava, ele permitiu que ela fosse vista brevemente através da janela do andar de cima. Depois disso, ninguém mais a viu.
Em 16 de abril de 1996, James contatou a polícia para dizer que sua namorada adolescente havia se afogado acidentalmente na banheira. Embora ele alegasse que tentou ressuscitá-la, a cena não mostrava muito bem isso. Quando a polícia chegou à casa de Smith, a cena era muito pior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Não apenas Kelly estava morta, mas seu sangue foi encontrado por toda a casa, e ela claramente sofreu dezenas de ferimentos horríveis antes de seu suposto afogamento. As autoridades prenderam rapidamente James e sua história desmoronou quase imediatamente. Logo, o exame mostrou que Smith torturou brutalmente Kelly durante semanas antes dela morrer. Mais tarde, o patologista disse que na carreira dele ele nunca tinha visto algo como aquilo. James Smith tinha uma longa história de abuso de mulheres com que vivia. Seu primeiro casamento terminou em acusações de violência física, e outras mulheres que Smith namorou contaram histórias semelhantes. Ele até tentou uma vez afogar uma namorada de 15 anos. Smith não foi diferente com Kelly e batia nela regularmente, mas depois de alguns meses o abuso atingiu um nível assustador. O patologista que examinou o corpo encontrou mais de 150 ferimentos infligidos durante um período de pelo menos um mês. Nas semanas que antecederam sua morte, Smith deixou Kelly com fome e a manteve amarrada em um radiador pelos cabelos. Ela foi queimada com ferro quente, e esfaqueada dezenas de vezes nas pernas, no tronco e na boca. Smith também a desfigurou cortando seu couro cabeludo, rosto e órgãos genitais com diversas ferramentas, incluindo tesouras de poda. Ele até arrancou os olhos dela, pelo menos 5 dias antes de finalmente matá-la, afogando-a na banheira. O caso foi a julgamento, durante o qual os promotores expuseram ao júri a tortura que Kelly havia sofrido. A dor física teria sido intensa, disse um promotor. No julgamento, outras mulheres que Smith havia abusado se apresentaram para pintar o retrato de um homem misógino que era obsessivamente ciumento e recorria à violência para controlar os outros. Enquanto isso, Smith argumentava que ele era uma vítima. Ele até argumentou que ela mesma infligiu alguns de seus ferimentos para fazê-lo ficar mal. Mas o júri não acreditou e rapidamente considerou James, de 49 anos, culpado pelo assassinato de Kelly. Em 19 de novembro de 1997, foi condenado a um mínimo de 20 anos de prisão. Quando falaram com a mãe de Kelly, Margaret Bates, ela ainda se lembra daquele momento na cozinha, quando conheceu Smith. Foi um pensamento bizarro, disse ela sobre seu desejo de matá-lo ali mesmo. Eu normalmente nunca pensaria em algo tão violento, e agora me pergunto se foi algum tipo de sexto sentido. Mas agora James está condenado à prisão perpétua, cobrindo um período mínimo de 20 anos. E esse foi o relato desse caso doentio da história de Kelly Ann Bates. Não esquece de avaliar esse vídeo e de deixar aqui abaixo o seu comentário sobre esse caso. Até a próxima!